Glória! Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus abençoe a tua vida, você que está aí vendo esse vídeo, eu não sei a hora, não sei o dia, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus vai falar com você neste momento, em nome de Jesus. Eu sou muito grato a esse Deus pelos seus feitos, pela oportunidade de poder estar falando da palavra de Deus, porque para mim é um privilégio muito grande, porque eu sei quem sou eu, sem nenhuma capacidade, sem nenhum conhecimento, mas o Deus que me chamou é o Deus que tem se revelado a mim de uma forma muito especial, e eu sou muito grato a esse Deus. Sou grato primeiro porque Ele tem cuidado de mim de uma forma muito especial, e esse propósito de estar aqui deixando uma palavra, compartilhando uma palavra com você, isso tem me feito muito bem, tem me ajudado muito, e é algo que eu sou apaixonado, eu amo fazer, é compartilhar a palavra de Deus. Não vou nem falar pregar, mas compartilhar a palavra de Deus. Nesta noite Deus me deu um texto que na minha oração eu pedi a Deus que acontecesse na tua vida, no teu coração, mesmo que aconteceu comigo, mesmo que aconteceu na minha vida quando eu recebi essa palavra, que se encontra no Salmos de número 22, Salmos de número 22, que tem por subtítulo que o Messias sofre, mas triunfa. O Messias sofre, mas triunfa. E o Salmo 22 fala exatamente do sofrimento do Senhor Jesus. Fala do que ele viveu ali naquele madeiro, no Gólgota. E aí é neste momento que eu não tenho... A minha reação não é como quem tem pena do sofrimento de Jesus. A minha reação é de dor na alma, porque era o meu lugar. Era eu que tinha que estar ali. Aquilo lá era para mim. Aquela cruz era para mim. Todo aquele processo que Jesus passou ali era para mim. Mas ele escolheu. Ele decidiu fazer isso por mim. E quando eu lembro que aquele que sem pecado nenhum se fez pecador por minha causa, isso me quebra, isso me joga no chão, isso me deixa triste, porque eu sei que eu sou um mísero pecador arrependido, e esse Jesus me ama de uma forma muito linda. Eu quero ler com você, estarei lendo apenas 8 versículos, e vamos ver o que o Espírito Santo fala conosco nesta noite. Mas eu te aconselho a ler todo o capítulo 22 após o vídeo. Você leia todo o capítulo 22. Tenho certeza que vai mudar algo no seu interior, na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Diz assim o versículo de número 1 do capítulo 22, do Salmo de número 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel.
Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não há homem, opróbrio dos homens, e não há homem, e não homem. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estende os beiços e meneio a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Versículo 9, vamos ler também. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservastes, estando ainda aos seios da minha mãe. Louvado seja Deus. Não dá para ler um texto desse e entender que aponta para o sofrimento do Messias, entender que aponta para o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, e não se aquebrantar, não se prostrar. Volto a repetir, não é sentimento de pena, é que quando eu leio esse texto eu me enxergo e vejo o quanto eu sou pecador. Como diz o salmista no Salmo 103, que ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, as nossas falhas. Não, ele não nos tratou. Ou seja, ele não nos deu aquilo que na realidade nós merecíamos e merecemos. Ele preferiu morrer a nossa morte para que nós, míseros pecadores arrependidos, vivêssemos a tua vida. Eu quero esmiuçar esses poucos versículos que nós lemos para nós entendermos. O salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou Eli, Eli, sabactami, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nós encontramos na Bíblia algumas vezes, alguns textos dizendo que Deus ele jamais desampara os seus, que Deus jamais deixa o seu desamparado ou deixa só. Então, por que Jesus foi desamparado? Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E todos os nossos pecados estavam sobre Jesus naquela cruz. E como Deus, o Pai, não compactua com o pecado, e lá estava Jesus, que se fez pecador em nosso lugar. Nós somos pecadores. Ele se fez. Aquele que não tinha pecado nenhum, se fez pecador, morreu a morte de um pecador, de um rebelde, de um transgressor da lei, para que eu estivesse aqui agora, para que eu estivesse aqui hoje, falando desse amor que o fez renunciar à própria vida pelas nossas vidas. E nós sabemos que esse Jesus prometeu, esse Jesus que foi lá e foi desamparado, ele prometeu nunca nos deixar só. E como eu coloquei aqui, é muito gostoso, é gratificante saber que mesmo sem merecer, Deus tem cuidado, o Senhor Jesus tem cuidado de nós de uma forma muito especial. De repente a tua vida está toda atribulada, a enfermidade, a desemprego, coisas ruins acontecendo, mas Jesus, ele está com você. Ele não te desampara. Ele nunca vai te deixar só. Mas ele foi desamparado. No verso 2 ele diz: Deus meu, eu clamo de ti e tu não me ouves. E a Bíblia diz, o profeta Isaías, no capítulo 59, lá está escrito
que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, mas diante dessa situação, diante desse quadro, Jesus lá carregado dos nossos pecados, era como se Deus, o Pai, não o ouvisse. E ele diz, o salmista diz, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. E ele começa no verso 3, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais e tu o livrastes. Onde eu estava quando Jesus me encontrou? Onde eu estava quando Jesus me encontrou? Enterrado num lamaçal de pecado, totalmente distante de Deus, não conhecia esse Deus. Ainda assim, Ele enviou a tua mão, estendeu as tuas mãos, limpas, furadas, mãos santas até mim, e me resgatou com seu braço forte, e me transportou para o reino no Filho do seu amor, e me fez conhecê-lo através da tua poderosa palavra. E aí eu fico arrasado com a mensagem dessa, porque esse Cristo que veio até nós, o Emanuel, esteve e está com os seus, cuidando, zelando, livrando, guardando. O que eu tenho feito como se fosse para agradecer tudo que ele tem feito, como diz o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista no Salmo 103, ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele quem redime a nossa vida, Ele quem nos livra da morte, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem tem cuidado de nós, é esse Cristo. É esse Cristo que tem cuidado de nós de uma forma especial. Cuidou lá dos nossos pais, lá os antepassados, cuidou, livrou, ouviu e livrou. E hoje não é diferente. O Pai não ouviu a tua oração, mas Ele prometeu, e eu creio nesta verdade, estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, nos guardando, nos livrando, sarando as nossas feridas, nos sustentando de pé em meio às adversidades do dia a dia. Por que não se dedicar mais? Por que tantas oscilações entre o povo de Deus? Por que tanta dúvida? Porque o verso 6 diz assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Isaías fala sobre isso. Ele viveu aquele momento que as pessoas olhavam para ele e não via nenhuma formosura nele. Foi desprezado, maltratado. Aquele que era digno de receber uma coroa com as melhores joias, de pé com as pedras mais preciosas, recebeu uma coroa de espinho, mas não murmurou. Foi cuspido na sua face, foi traspassado na cruz, crucificado,
pregado naquele madeiro. E ele diz: todos os que me veem zombam de mim. Estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre, pois nele tem prazer. Lembra do que falaram de Jesus enquanto ele estava na cruz? Ah lá, ele confiou. Vamos ver agora se Deus vai livrar ele. Eles não entendiam o propósito do Pai. Eles não entendiam, nem quando ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E você e eu, nós estamos agora ouvindo esta palavra. Não dá para viver como quem não tem ninguém que o ame. Quando eu sei que Jesus, quando eu olho e entendo que Jesus me ama, mesmo sendo pecador, isso me quebra, mas também me impulsiona a falar do amor de Cristo, a anunciar Jesus a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. Falar de Jesus, anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo que muda a história. Não é anunciar o Cristo que está pendurado no madeiro, não. Anunciar aquele Cristo ressurreto, aquele que o Pai ao terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos. E ele vive, ele reina e reinará eternamente. Ele está em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Eu preciso acreditar no amanhã melhor. Que isso, pastor? Sim. E quando eu falo acreditar no amanhã melhor, é porque independente da situação que eu venha estar vivendo amanhã, a paz de Cristo é sobre a minha vida. É sobre a minha vida. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Está aqui do lado, Salmo 23. O Senhor, esse Cristo é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Aleluia. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aleluias. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E a razão pela qual, independente de como esteja a minha vida amanhã, eu preciso amar, eu preciso regozijar no Senhor. Porque o verso 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Tem o texto, desceu, eu vou compartilhar, Romanos 8. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, eu quero compartilhar com você. Romanos 8. Vou ler a partir do 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32, olha. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. O apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção. Ele tinha essa certeza no teu coração. Ele tinha essa coisa chamada fé, pegando fogo no seu ventre, no seu interior. Pois as palavras que saíam dos lábios desse camarada
eram palavras ungidas. E ele deixa para a igreja em Roma. Independente da situação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como isso, Paulo? Como que isso funciona? Simples. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por nós. Entregou a quem? Entregou aos seus perseguidores. Entregou aos religiosos, que os levou para o madeiro. E ele foi pregado naquela cruz. Como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Essa é a razão pela qual eu posso testificar e compartilhar com você, independente das circunstâncias, nós podemos viver, gozar dessa paz. Tem um vídeo que eu gravei e eu falei algo que eu vivi na cidade de Mendes, enquanto fazia obra lá e eu estava morando lá. E um dia Deus me fez eu passar uma madrugada inteira. O vento estava forte, as tribulações eram muitas. Muitas. E Deus me tirou da cama, me levou para a salinha e me levou a estudar. E ele fez eu entender que, dependente do momento, e olha que era um dos momentos mais difíceis da minha vida, e ele ministrou para mim, é possível viver bem e confortavelmente, mesmo em meio às grandes tribulações. É possível viver bem e confortável, olha só, mesmo em meio às grandes tribulações. Essa frase eu nunca mais esqueci. E Deus, tudo que Deus ia me dando, eu fui escrevendo, eu já estava me sentindo um escritor, um autor de livros. E eu tenho essas páginas escritas até hoje guardadas. Eu não tenho dúvida do cuidado desse Deus para com o homem, para com a igreja, para com seus filhos. Se Deus não mediu esforço em enviar o teu filho a este mundo e entregá-lo aos seus algozes, realmente Paulo tinha razão. O que mais esse Deus não pode fazer por nós? Eu preciso enxergar adiante, bem mais além do que os olhos humanos possam ver. Bem mais além. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouros, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. E ela é a nossa regra de fé e prática. Querido, o Cristo que foi levado ao madeiro, ele foi por causa da minha vida, por causa da tua vida. Então, independente de como a tua vida está hoje, de como ela vai estar amanhã, você precisa crer, você precisa confiar. Como diz aqui o texto, a ti clamaram, no verso 4 ele diz, em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. Deus não livrou ele do madeiro, porque tinha propósito, mas aquele que foi levado, que foi entregue, que se entregou, que foi levado ao madeiro, que foi crucificado,
mas ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Esse está com os ouvidos atentos a nos ouvir e a atender o nosso clamor. Meu amado irmão, minha amada irmã, não pare. E de repente você está aí ouvindo, assistindo esse vídeo e você ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus. Ou pode ser que um dia você entregou e por alguma razão que não justifica, você se afastou. Mas agora é o momento de você se reconciliar com Ele. Que você volte para os braços do Pai. Com certeza Ele está com os braços abertos para te receber e para mudar a tua vida, transformar a tua vida. É tempo de compreender as revelações do Senhor. Não dá para viver como coitado sabendo que alguém pagou o preço da nossa redenção. Não dá. Por isso eu te convido a viver e viver com alegria. Ainda que as pessoas olhem para você e façam como fizeram com Jesus. Estica o beiço e meneia a cabeça como quem diz, ele não é crente, ela não é crente, olha o filho como está, olha a filha, olha o marido, olha a esposa como está, eles não são crentes. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. O inferno achou que Cristo estava morto. E ele estava lá, no túmulo, dentro do propósito do Pai. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Lembre-se. O Messias sofre, mas triunfa. E os que estão com ele também podem até sofrer, mas vai chegar o dia do triunfo. Creia nisso. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Obrigado, meu Senhor Jesus, por esta palavra gloriosa. Obrigado, Espírito Santo, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder compartilhar com meu irmão, a minha irmã, a tua poderosa palavra. Que ela, Senhor, possa cair em uma terra fértil, germinar, brotar, crescer e dar bons frutos para o louvor da tua glória. Que haja salvação nessa casa, que haja transformação nessa vida, que haja cura, que haja restauração, que haja restituição, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder, resgatando vidas, salvando almas para o louvor da tua glória. Nada é mais importante que o Senhor. Tu és a porção, Pai, a nossa porção diária. E isso nos basta. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Porque a tua palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e quem está com o Senhor também há de vencer. E é por isso que nós somos felizes, é por isso que nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A nossa confiança está em ti, Pai. Bendito seja o teu santo nome para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, que as tuas bênçãos sejam sobre esta vida que está sendo servida neste momento, sobre a família, sobre o lar de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo que sejam sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.